Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isaías 55, versos 8 e 9. Nestes versos nós aprendemos mais sobre Deus e como Ele é. Deus, ele tem uns pensamentos infinitamente maiores do que qualquer ser humano que já tenha existido. Nem mesmo Salomão conseguiu compreender a magnitude da sabedoria divina. Isso quer dizer que Deus está infinitamente acima de nós. E aí nos vem a pergunta, né? Por que nós devemos achar que temos condições de saber e entender as suas atitudes? Eu estou falando isso porque nós questionamos muitas vezes por que existe o mal. Por que existe a dor, o sofrimento em um mundo criado por Deus, cheio de amor e alegria? E tendo um governante que é Deus, cheio de amor e bondade. Então, nós devemos entender que as normas de conduta de Deus, o que Ele planejou, os seus propósitos, os seus planos, estão muito além da nossa compreensão. E por mais que nós tentamos entender ou estudemos para tentar entender, nós não vamos conseguir compreender exatamente as normas de conduta e os planos e propósitos que Deus tem para esse mundo, porque eles são infinitamente acima daquilo que nós podemos compreender. Então, nós já entendemos que nosso conhecimento ele é limitado. E existe uma filosofia chamada teísmo cético, que acredita que o ser humano não tem condições de compreender os planos, as razões que Deus tem para esse mundo. Porém, não é porque eu não entendo alguma coisa que ela não existe. Por exemplo, há coisas nesse mundo que nós não compreendemos ou que nós não vemos, mas elas existem. Da mesma forma, Deus, não é porque nós não compreendemos ou não vemos ou que Ele não existe. A natureza, o dia a dia, o cotidiano estão cheios de evidências da existência de Deus. A lição, ela traz um exemplo muito importante para nós tirarmos lições para a nossa vida nesse dia, que é o exemplo de Asaf. Asaf, ele escreveu o Salmo 73. E lá ele diz que ele viu a prosperidade dos ímpios e ele ficou perturbado com a maldade que existe nesse mundo. Ele viu que as pessoas ruins elas prosperavam mais e mais, enquanto aquelas que são boas parece que não conseguiam prosperar. E ele ficou tentado e quase foi seduzido para abandonar e perder a sua fé em Deus. Porém, ele estudando a Deus, estudando a Bíblia, ele entendeu através do santuário que Deus vai resolver o problema da maldade. De que maneira? Através do juízo. O santuário nos ensina que Deus vai trazer juízo a essa terra. E a própria Bíblia diz que todos nós seremos julgados. E todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. Então, quando ele viu que os ímpios seriam julgados e teriam a justa retribuição por todas as suas atitudes erradas, então ele entendeu que servir a Deus, mesmo que seja mais difícil, ainda assim é melhor. Porque diante do juízo, todo aquele que teme ao Senhor estará amparado. Portanto, meu querido, que nesse dia você possa tomar a decisão de fazer o que é certo pelo Senhor e andar nos seus caminhos. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá.
te pedimos que abençoe para que esse seja um dia de bênçãos em nossa vida e que o Senhor nos ajude a sempre manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, apesar de toda a sedução que esse mundo tem para oferecer. São bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e nos vemos amanhã.